Segundo os especialistas, em 5 anos, a China deve substituir o termo fabricado na China, impresso em milhares de produtos que inundam o mercado mundial, para criado na China. Eles também acreditam que o Brasil pode ser um novo polo de fomento para a nova economia. Neste bloco do Repórter Senado, a economia criativa na prática. Profissionais que tiveram coragem de seguir o sonho e apostar em carreiras inovadoras. Fotógrafos, designers, produtores de multimídia, músicos e artesãos criando uma nova realidade e desenhando um futuro criativo. Teatro, moda, fotografia, chegou um novo tempo. Música, artesanato. Não importa qual o setor, por aqui não faltam profissionais criativos. O Brasil é um dos países mais criativos do mundo, nós nos destacamos em vários desses segmentos, as agências publicitárias brasileiras estão entre as mais premiadas. Eu acho que se nós associarmos o conhecimento formal, né, a oportunidade ao estudo e ao estudo científico com esta capacidade intrínseca da cultura brasileira, da improvisação e da criatividade, nós vamos ter uma possibilidade muito grande de competir, inclusive naquilo que o Brasil hoje tem dificuldade, que é nesse campo tecnológico. Nós somos um país com uma pluralidade cultural e uma diversidade geográfica, climática, enfim, brutal. O que nós fazemos com isso? Todos dizem, o brasileiro é um povo criativo por natureza. E como que nós estruturamos essa criatividade, sistematizamos essa criatividade para gerar resultados, ações? Akihito, por exemplo, trilhou o caminho sozinho. Apaixonado por moda, ele levou anos trabalhando como analista de sistemas até se render ao seu sonho. Eu sou filho de orientais, japoneses, né? Uma família extremamente tradicional, de uma cultura tradicional. E eu acho que, na verdade, o preconceito estava na minha cabeça, né? Que eu sempre tive vontade de trabalhar com moda, e inspirado sempre pelos minhas avós, pelo meu bisavô. E foi então quando realmente eu optei por fazer ciência da computação e logo em seguida fui correr atrás do meu sonho, que foi em 2008, que aí realmente, de fato, que começou toda essa história, né? Foi nesse ano que Akihito apresentou um projeto para o Capital Fashion Week de Brasília, escolhido por unanimidade. Nós fizemos em torno de 8 edições e em seguida a gente fez o lançamento de uma coleção no Fashion Rio. E aí a divulgação começou também em nível internacional, porque tinha muitos jornalistas dentro do Fashion Rio que assistiram nossos desfiles e que pintou vários outros convites também. A gente foi convidado inclusive para desfilar em Nova York, no New York Fashion Week. E nós desfilamos recentemente no Colômbia Moda, em Medellín, na Colômbia. O conceito que a gente traz é o conceito da alfaiataria, desconstrução da alfaiataria. Uma alfaiataria com uma linguagem diferenciada. Então, justamente, eu acho que é esse conceito que move todo o nosso processo, né, a nossa criação, e que identifica, né, a nossa marca como sendo uma marca também genuinamente de Brasília, que é a marca Akihito Hira. Da moda ao choro. De guitarrista apaixonado pelo rock, a bandolinista fascinado pelo chorinho. A mudança de instrumento e gênero musical veio com a redemocratização do Brasil. Os nossos grandes autores estavam sob censura. Então era uma coisa até justificável que a gente estivesse usando aquela expressão forte, de alguma maneira agressiva, para expressar o descontentamento. O rock se prestava muito a isso. A partir do momento que houve essa redemocratização, nós tivemos o dever de rever isso, porque nós somos um país criativo, rico, instigante, temos um povo absolutamente musical. Tradicionalmente, o músico de choro é um autodidata. Nunca aprendeu com ninguém. Eu ficava 10, 12, 14 horas por dia, fascinado pela coisa do choro, tentando aprender. Mas seu maior feito foi criar a primeira escola de choro do país no fim da década de 90. E hoje, quando eu vejo que nós estamos procurando sistematizar esse ensino, com 22 professores, com 1.000 e tantos alunos aqui na escola, eu acho que isso é alvíceras para o nosso país.
Porque eu acho que o que faz o perfil, nós temos um país que temos que nos preocupar com a economia, com a política, sim, mas precisamos tratar bem os nossos poetas, escritores, os músicos. E eu acho que essa geração está tendo uma belíssima formação, sem dúvida nenhuma. O lado artístico de Tereza veio à tona depois de uma tragédia. Eu tinha perdido um filho, então eu fiquei muito deprimida, aquela situação muito difícil. Mas aí eu comecei a me aproximar das crianças no espaço onde eu morava. De lá para cá, são mais de 20 anos vivendo do teatro. Eu me lembro que quando eu montei o espaço, muita gente chegou para mim, a grande maioria disse, não vai dar certo. Essa palavra, não vai dar certo, não combinou comigo. Mas Tereza sente falta de apoio. Acho que se tivesse esse apoio de mídia, de colocar em jornais, pedaços maiores, colocar dentro de emissoras, nas rádios, em outdoor, eu tenho certeza que começaria a pegar um público. Apoio que fez a diferença para a Dirce e as bordadeiras de Taguatinga. Se não fosse o Sebrae, a gente não ia para frente, porque não tinha um apoio, a gente não sabia como lidar com esses negócios, porque a gente nunca tinha trabalhado, sabe? Bordadeira desde os 12 anos, Dirce demorou até levar o talento a sério. Aí surgiu essa feira, uma feira aqui em Taguatinga, aí onde a gente foi, meu menino começou a trabalhar lá e ele falou, mãe, a senhora sabe fazer tanta coisa manuais, por que a senhora não entra nessa feira? A pessoa não dá valor no trabalho manual, e se a gente for colocar o preço que ela vale, realmente o tempo que a gente leva para fazer, ela fica muito cara, aí fica difícil de vender. Mãos ágeis, delicadas e precisas também são a fórmula por trás do sucesso de Thelma. Formada em arquitetura, ela demorou até descobrir que queria e podia viver da arte. O que eu fazia era trabalhar com arquitetura de uma maneira muito passional, mas insatisfatória. Eu estava insatisfeita. Eu achava a arquitetura um negócio muito complexo, ficar detalhando coisas, um negócio de virar noites e noites e noites, também era um pouco insalubre. De repente, não tinha mais porquê aquele projeto, fiquei desempregada e comecei a procurar outra coisa para fazer, porque eu já tinha percebido que a arquitetura não era legal para mim. Perder o emprego acabou sendo o primeiro passo para uma nova vida. Foi numa feira de design, essa moça estava com um trabalho, a Cláudia Salles, trabalho de prata, e eu perguntei para ela onde ela tinha aprendido e ela me indicou a escola do Caixa Mundinho aqui em Brasília. E aí isso foi sábado, segunda-feira eu já estava lá. Os conhecimentos de arquiteta acabaram sendo úteis. Tem muito de arquitetura, principalmente arquitetura moderna, na limpeza que eu busco, na simplicidade do design. E as joias logo ganharam um mundo. Eu não sei nem dizer os países que eu já expus, porque tem gente cuidando disso. Tem uma instituição chamada Outra Desenho, na Holanda, que é de uma mexicana apaixonada por joalheria, que ela gostou do meu trabalho, assim como de vários joalheiros pelo mundo inteiro. E ela organiza exposições e viaja com o trabalho constantemente, assim, ela administra isso. Tem ainda quem começou cedo. A comunicação está presente na minha vida, acho que desde os 4, 5 anos. Eu carregava um gravador e entrevistava a família, né? Minhas irmãs, minhas primas, meus pais. Depois me engajei na carreira de repórter de televisão e fiz meu mestrado na área de mídia e conhecimento, que envolve novas tecnologias, o que era chamado lá fora há uma década e meia de multimídia, né, que estava começando essa parte de interatividade, de TV avançada para as novas mídias e novas tecnologias. Luiz, que morava nos Estados Unidos, percebeu que estava no lugar certo, na hora certa. Era o advento das novas mídias, da TV digital.
o processo que hoje o Brasil está passando por ele em outras regiões do mundo aconteceram um pouco antes. E eu vi aí a oportunidade e a vontade de migrar para áreas mais novas. Se não existe criatividade, se não existe nada novo, a mensagem e a comunicação ou vão falhar ou elas vão chegar no lugar comum, não vão inovar em nada, não vão fazer a coisa avançar em nenhum sentido, qualquer tipo de comunicação que seja. O produtor executivo conhece bem o impacto econômico do que faz. Foi-se o tempo também que você fazia, né, aquela economia mais informal, como eu estava dizendo, vamos fazer um filme, vamos fazer um curto, as pessoas juntavam às vezes um dinheirinho daqui ou dali. Não, hoje nós trabalhamos como empresa, né? Mesmo os profissionais individuais hoje estão cadastrados com seu CNPJ, nós precisamos da nota fiscal, nós geramos, né, divisas para o país porque nós pagamos impostos também. E quanto maior o projeto, maior vai ser não só o rendimento próprio das pessoas que estão trabalhando, mas o seu resultado, porque ele foi fomentado e ele tem um orçamento melhor também com a criatividade daqueles que têm o conhecimento, ele vai ser um produto melhor que vai gerar também mais divisas. A comunicação também foi o caminho escolhido por Vitor. O publicitário, que pensava ser diretor de arte, aprendeu a contar histórias por trás das lentes. Despertar da fotografia mesmo aconteceu no Canadá. Eu estava morando em Montreal, isso com 20 anos. Eu comprei uma câmera digital lá, a Canon XT, e com a possibilidade de fotografar sem ter que pagar pela revelação, que era caro, e até agora eu fazia dessa forma. Eu comecei a fotografar muito e foi que me despertou essa coisa de viajar e fotografar, o que eu comecei a fazer sempre, porque todos nós somos criativos, né? Mas a criatividade em foto, eu acho que ela surge já quando você recebe uma demanda qualquer e você precisa pensar como é que você vai executar aquilo. É um caminho longo, realmente preciso de muito suporte financeiro, suporte moral. Minha família me ajudou muito no começo, porque é caro, né? Os equipamentos são caros, uma câmera nova que você precisa comprar de tanto em tanto tempo é um investimento alto. A economia criativa é movida também por setores que até pouco tempo nem possuíam mercado. A gente pesquisou o que a gente poderia fazer para realmente integrar todos os nossos jovens nesse ramo de inovação de tecnologia. A Seven, que em 2009 tinha apenas 2 escolas, agora possui 11 e outras 6 a caminho. Os mais de 20 mil alunos são outro sinal de que a aposta em computação gráfica e games deu certo. Todo o objetivo dela é exatamente mostrar para o Brasil e para o mundo que os nossos alunos, que a nossa mão de obra é melhor. A gente pega pessoas, tanto de funcionários como alunos, que chegam aqui sem expectativa de vida nenhuma e a gente mostra a ele que ele pode sonhar, a gente mostra a ele que ele pode realizar o sonho e a gente ensina o caminho que ele vai trilhar e segura na mão dele enquanto está trilhando esse caminho. E como não mencionar o criativo por trás dos grandes eventos? São milhares e milhares de pessoas pensando e fazendo novo, ano após ano. E a gente percebe então que são essas as grandes externalidades positivas da economia criativa. Além do movimento da riqueza, né, a economia criativa vende a marca do país, vende a marca da cidade, envolve o turismo cultural, tem relação com a educação, quer dizer, enfrenta e dirime questões relativas à violência urbana. Então, há muitos elementos importantes. Economia que, para alguns, precisa receber investimentos também do setor privado. A primeira, talvez, grande ação seja a mobilização do empresariado a respeito da importância do tema, para que as pessoas entendam a capacidade, a potencialidade por trás das indústrias criativas, como uma forma, inclusive, de alavancar as indústrias hoje instaladas, conhecidas como indústrias tradicionais. O apoio tem ainda mais peso às vésperas dos eventos esportivos que o Brasil vai sediar, como a Copa das Confederações, a Copa do Mundo e as Olimpíadas. O grande legado dos grandes eventos é vender o Brasil como um destino turístico. E o turista ele não está interessado apenas nas belezas naturais, cênicas do país. Ele está, sobretudo, interessado na cultura. Para Rossana, o Brasil pode aprender com os chineses. Em um período de 5 anos, eles migrarão do Made in China para o Created in China. E
Como eles farão isso? Eles estão investindo pesadamente em centros de economia criativa. Para os criativos, o importante mesmo é ter condição de viver daquilo que sabem fazer melhor. O que falta é a gente subir esse degrau de modelos econômicos mesmo, de modelos de business, modelos executivos. Porque nós temos vários exemplos, excelentes exemplos, né, de criação, de filmes, de programas de TV, de prêmios na área de publicidade lá fora, recorrentes, né? Basta a gente ter um pouco mais de incentivo para consumir isso, né? Para consumir arte de uma forma geral. O ser humano precisa da cultura, o ser humano, especialmente quem forma opinião, quer dizer, o entretenimento é uma coisa vital. Quer dizer, para todos. O programa que você assistiu está disponível também na internet em www.senado.leg.br/TV. Este foi o Repórter Senado Economia Criativa. Até a nossa próxima edição.